Perguntas bíblicas que o corpo governante das Testemunhas de Jeová não quer que elas façam. Se as 8 milhões de testemunhas de Jeová não são filhos de Deus, mas sim, criaturas, por que Jesus não mencionou isso na fórmula da vida eterna contida em João capítulo 14 versículo 6? Por que Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Criador, a não ser por mim? Note que em João 14, 6, Jesus disse, Pai, e não Criador. Eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Teria sentido Jesus ensinar uma coisa num versículo da Bíblia, e o seja ensinar outra. Se as 8 milhões de testemunhas de Jeová não são filhos de Deus, mas sim, criaturas, por que Jesus não mencionou isso na fórmula da vida eterna contida em João 17, 1 a 3? Por que Jesus não disse assim Criador? Veio a hora. A vida eterna é esta. Note que em João 17, 1, Jesus disse Pai. Veio a hora, e no versículo 3, Jesus disse a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, que é o Pai. Teria sentido Jesus ensinar uma coisa num versículo da Bíblia, e o seja ensinar outra. Por que Jesus não disse em Mateus 5, 45, para que mostreis ser criaturas, de vosso Criador, que está nos céus? Note que em Mateus 5, 45, Jesus disse, para que mostreis ser filhos do vosso Pai, que está nos céus. Perceba que Jesus disse vosso Pai, e não vosso Criador. Teria sentido Jesus ensinar uma coisa num versículo da Bíblia, e o seja ensinar outra. Porque o apóstolo João não disse, em João 1, 12, que todos os que receberam Jesus, receberam autoridade para serem criaturas de Deus. Note que o apóstolo João disse em João 1, 12, que todos que receberam a Jesus, receberam autoridade para serem filhos de Deus, receberam autoridade para serem filhos de Deus e não criaturas. Percebeu, prezada testemunha de Jeová enganada pelo CG? Ou o CG, está enganando vocês testemunhas de Jeová? Ou, Jesus está enganando vocês? Com quem vocês preferem ficar? Com Jesus? Ou, com o corpo governante? Teria sentido o apóstolo João ensinar uma coisa num versículo da Bíblia, e o CG ensinar outra. Veja Isaías 64, 8, na tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia oficial usada pelas testemunhas de Jeová, a mando do CG. Veja o que Isaías 64, 8 diz. Jeová, tu és nosso Pai. Note em Isaías 64, 8, que mesmo sem serem ungidos com o Espírito Santo, os israelitas chamavam Jeová de nosso Pai. Por que será que o CG não ensina esta verdade bíblica para as testemunhas de Jeová? Por que será que o CG ensina que para ser filho de Deus, tem que ser ungido com o Espírito Santo, sendo que a Bíblia ensina outra coisa, conforme vimos em Isaías 64, 8, os israelitas não eram ungidos com o Espírito Santo, e mesmo assim, chamavam Jeová de nosso Pai. Por quê? Na oração modelo, em Mateus 6, 9, 10, Jesus não disse, Criador nosso, mas sim, Pai nosso, que está nos céus. Ora, se Jesus sabia que 8 milhões de testemunhas de Jeová seriam apenas criaturas, teria sentido Jesus ensinar outra coisa, na oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Por quê? Em Mateus 23, 9, Jesus não disse, um só, é o vosso Criador celestial. Note que Jesus disse, vosso Pai é um só Pai celestial. Ora, se Jesus sabia que 8 milhões de testemunhas de Jeová são criaturas, por que Jesus disse um só Pai celestial ao invés de dizer um só Criador celestial? Se as 8 milhões de testemunhas de Jeová são apenas criaturas, como 1 João 3, 10, pode se aplicar a elas. 1 João 3, 10, diz, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Note que, são mencionados apenas duas classes de pessoas. Perceba que são mencionados apenas duas classes de pessoas, filhos de Deus e filhos do diabo. Ora, se as 8 milhões de testemunhas de Jeová não são filhos de Deus, elas fazem parte de qual classe? Não precisa nem responder, que a resposta é óbvia, não é. Quem não faz parte da classe dos filhos de Deus, faz parte da classe dos filhos do diabo. E agora, prezadas testemunhas de Jeová, em qual classe você está fazendo parte? Teria sentido a Bíblia ensinar uma coisa, e o CG ensinar outra? Sim, teria. Se o CG estivesse agradando ao diabo, teria sentido. Pense nisso. Relembra as pseudo-predições, que o CG ensinava como verdades, e vocês acreditavam como sendo verdade, mas vocês ficaram decepcionadas, porque eram mentiras.
pois tais predições não se cumpriram. Acha que o Deus da verdade, Jeová, se agrada que seus filhos acreditem em mentiras. A Bíblia diz que todo aquele que depositar a sua fé nos ensinos do verdadeiro Jeová da Bíblia, nunca ficará decepcionado. Veja Romanos 10, 11. Se vocês ficaram decepcionadas, é porque vocês acreditaram em mentiras, e o pai da mentira, quem é? O diabo é o pai da mentira, e sabe muito bem elaborar mentiras sutis, bem disfarçadas, visando enganar, e assim tirar o direito à vida eterna de todos. Esse é o objetivo do diabo. Veja João 8, 44. E reflita bem em qual classe estão as 8 milhões de testemunhas de Jeová, segundo 1 João 3, 10. As 8 milhões de testemunhas de Jeová acreditam que não são filhos de Deus, e 1 João 3, 10 diz que há só duas classes de pessoas diante de Deus: filhos de Deus, e filhos do diabo. E agora, prezadas 8 milhões de testemunhas de Jeová, em qual classe você está? Qual a resposta de vocês? Vão acrescentar uma classe que não aparece aí em 1 João 3, 10. Vocês não aprenderam que não se pode acrescentar nada à palavra de Deus, para que ele não te exponha como mentiroso. Leia 1 Coríntios capítulo 4 versículo 6 e leia também Provérbios capítulo 30 versículo 6. Quem é que tem acrescentado coisas que a Bíblia não ensina? Quem é? E vocês? Vão continuar dormindo? Ou irão acordar agora? Romanos 13, 11.